Deus mesmo, tá? Privilégio muito grande poder estar aqui novamente com vocês. Estamos de volta para a honra e glória do Senhor Jesus. Sempre uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra de Deus, principalmente diante da igreja, né? Nós como pastores, a gente sempre diz que quem de fato tem consciência ministerial, se pudesse escolher, não estaria aqui. Porque é uma responsabilidade muito grande que nós temos de trazer aquilo que Deus quer que seja trazido. De termos a fidelidade e o compromisso de ministrarmos única e especificamente a palavra dele. Porque afinal de contas, é a palavra dele que nos muda. É a palavra dele que nos transforma, que muda o nosso coração, que transforma o nosso caráter. E nós vamos pensar um pouquinho então nesse texto de Efésios 4. Vamos fazer a leitura aí do verso 1 e depois do 17 em diante. Amém? Se você não está com Bíblia aí, pode acompanhar aqui no telão. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros de uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Vamos orar? Pai querido, ainda diante de Ti nesta noite, nós entregamos tudo que somos, tudo que temos. Sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor é aquele que sonda, que conhece cada coração, cada pensamento, todos os clamores, as angústias, os sofrimentos, os pedidos, o sentimento de gratidão que existe no coração de cada um de nós. Tu és aquele que conhece todas as coisas.
Nós estamos aqui, ó Deus, para oferecer a Ti o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. E queremos, ó Pai, nesta hora receber a Tua palavra, palavra que é viva e eficaz, palavra que transforma, palavra que traz à existência aquilo que não existe. A palavra poderosa que muda o nosso ser, o nosso caráter, a maneira como pensamos, os nossos próprios conceitos, todos eles caem por terra diante da Tua soberana palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça e pela Tua unção sobre as nossas vidas. Edifica a Tua igreja através daquilo que o Senhor tem para ministrar nesta noite. Perdoa os nossos pecados, perdoa tudo aquilo que nós temos feito que não tem agradado ao Senhor, ó Pai. Assim nós oramos, Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Gente, essa semana eu fui chamado para dar uma palavra num lugar, uma ministração rápida, coisa bem simples. E pediram que eu fosse com o pastor Edson, para o pastor Edson fazer uma oração lá nesse comércio. E a pessoa que falou comigo falou assim, olha, está acabando esse ano de 2020, né? Tantas pessoas precisando ouvir talvez uma palavra de, olha, nós resistimos até aqui, vamos entrar em 2021, né? E eu entendo que todos nós precisamos dessa palavra. E nós, às vezes, a recebemos, mas nós não fazemos a devida interpretação, a correta interpretação da palavra. Às vezes, Deus ele está nos trazendo uma palavra que, talvez humanamente falando, seja algo que não seja tão interessante para o momento que nós vivemos. Mas se nós pararmos para ter um minuto de reflexão, um momento onde nós deixamos com que essa palavra dele entre no nosso coração e demos espaço ao Espírito Santo para que tome essa palavra e cambie ela, né, que transforme ela conforme a necessidade do nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. E às vezes a gente acha que sabe o que é bom para nós. Mas quem sabe de fato o que é bom para nós é o nosso Senhor Jesus. É Ele que faz a leitura exata, exímia, precisa, como um médico que manuseia um bisturi diante de um órgão extremamente sensível, que não pode haver erros ali, porque a vida daquela pessoa está nas mãos dele. Jesus é esse médico que tem o bisturi, que é a palavra dele, que é ele sendo propriamente revelado através dessa palavra, e faz ali o corte, a incisão precisa, no exato lugar, no momento correto, no momento em que nós precisamos, ainda que não entendamos. Mas Ele é este Deus que manuseia esse bisturi no momento em que nós precisamos e no lugar devido. E como eu disse aqui, nós como pastores, nós temos essa responsabilidade tão grande, tão às vezes pesada para nós, de ministrar à igreja aquilo que o Senhor quer que seja ministrado. E como eu disse, o exemplo desse lugar, né? Quando a pessoa me falou, vamos lá e tal, isso, às vezes uma palavra de esperança, uma palavra de motivação, e eu comecei a pensar, e eu falei, olha, qual é o meu compromisso primordial? O meu compromisso primordial não está ligado àquele que me convidou para ir lá. O meu compromisso de fidelidade está ligado naquilo que eu tenho como conceito de realidade revelado pela palavra de Deus a respeito da vida, a respeito dessa vida, a respeito do amanhã. E certa vez eu vi um homem, um missionário, Ronaldo Lidório, ele falando, olha, o que você faria? Às vezes as pessoas perguntam para ele, Ronaldo, o que você faria se você tivesse uma oportunidade? Aí nós pastores, que temos o coração de pastor, que pensa na ovelha, que deixou seu coração ser tratado por Deus,
de tal forma que nós nos importemos com as ovelhas. Nós pensamos, e agora? O que eu vou falar? Eu vou levar lá uma mensagem de que ali nós estamos diante de pessoas que resistiram até aqui. Se resistiram foi por causa da graça de Deus. Se estão vivas é por causa da misericórdia de Deus. Não temos louvor próprio nenhum nisso, mérito nenhum. Tudo é para Ele, tudo provém dEle, tudo é sustentado por Ele. E aí a gente entra às vezes numa luta, e eu falo isso diante da igreja, como um pastor, eu creio que o pastor Edson também pensa assim, todos os outros pastores. E nós pensamos, às vezes a gente ouve, você acha que a gente não ouve? O pastor tem que ficar preocupado também, né? Quando a igreja começa a ficar meia vazia, né? O pastor tem que ter cuidado. Olha, o pastor, o que ele tem que fazer é fazer o que Deus mandou ele fazer. É cuidar da igreja, amar a igreja e pregar a palavra. É isso que nós temos que fazer. Nosso compromisso, em primeiro lugar, é com Ele. Não era em trazer um massagear do ego das pessoas. E nós estivemos lá e eu falei rapidamente lá. Falei, olha, resumindo, a esperança, a melhor esperança que nós podemos ter se chama Jesus Cristo. Pronto. As pessoas precisam entender que se existe alguém que pode trazer esperança, esse alguém se chama Jesus. Eu disse aqui na última ministração que eu tive a oportunidade de trazer, falei um pouco sobre Jesus como essa fonte da nossa alegria. A nossa alegria está baseada em quem Ele é e naquilo que Ele pode fazer por nós, naquilo que Ele fez por nós. Quando a gente começa a entender tudo isso, todas as outras coisas começam a perder o seu peso, começam a perder, de certa forma, a sua importância, que muitas vezes nós damos e não deveríamos dar. E quando nós olhamos para nós, esses dias eu comecei a assistir uma série, e série parece que é uma coisa até do inimigo, né? Você começa a assistir e você não para. A gente tem até que vigiar com isso. E nessa série teve uma cena lá onde a esposa traiu o marido com o melhor amigo dele. E aquele camarada chegou e pegou toda aquela situação e ele falou para ela, vai embora daqui. E, gente, a cena foi tão bem feita que parecia algo real. Parecia algo que estava realmente acontecendo. Até comentei com a pastora Anne. Falei, rapaz, essa menina é boa mesmo, é uma atriz boa. E aí eu vejo essas coisas, a minha mente viaja. Você sabe por quê? Porque a gente como cristão e como pessoa, às vezes a gente é como esses atores. Nós enganamos até a pessoa mais especialista no assunto. As pessoas olham para nós e falam, ali vai um homem de Deus. E nós somos tão bons nisso, em enganar as pessoas. Mas o nosso poder de engano, ele é tão profundo, que se nós não tomarmos cuidado, nós passamos a viver uma vida onde a coisa fica tremendamente mais grave, onde nós nos pegamos não apenas enganando os outros, mas enganando a nós mesmos. A respeito de quem nós somos, a respeito de que evangelho nós temos vivido. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu querido. Essa noite, eu não quero trazer aqui para você uma palavra profunda, teologicamente falando. Eu não separei aqui 4, 5, 6, um dia de estudo teológico para trazer para vocês. Mas eu quero trazer para vocês algo que você e eu possamos refletir nesta noite, de maneira profunda e sincera, a respeito do evangelho que nós dizemos que estamos vivendo. E nós somos esses atores que enganam muito bem. Enganamos os nossos líderes.
a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. Enganamos o nosso pastor, enganamos a igreja, enganamos a sociedade, porque nós somos muito bons nisso. E eu comecei, no mês passado, eu lancei um desafio com a liderança, os líderes da minha supervisão celular. Estendi o convite a alguns irmãos da célula, dentro de casa também. Eu terminei um plano de leitura da Bíblia toda, e eu vinha num ritmo de leitura muito forte da Bíblia, e eu lancei um desafio de nós terminarmos esse ano fazendo a leitura de todo o Novo Testamento, um plano para a leitura em 2 meses. E é interessante que, baseado em tudo isso que eu estou te falando, tudo isso é resultado desse contato com a palavra. A grande questão é que nós, como cristãos, enganamos os outros, enganamos a nós mesmos, porque nós não estamos olhando para dentro de nós, para o nosso coração, e de fato, que evangelho nós dizemos que vivemos. É por isso que nós começamos a enganar todo mundo. Mas quando nós nos aplicamos em fazer a leitura da palavra, até esses dias o pastor Fabrício, a gente trouxe aqui para os jovens, a respeito de um estudo que foi feito nos Estados Unidos, sobre o impacto que a leitura bíblica traz na vida das pessoas. E eles fizeram um estudo, a pessoa que faz a leitura bíblica 1 vez por semana, a pessoa que tem um contato com a palavra 2 vezes por semana, teve pouca alteração. A pessoa que tem um contato com a palavra 3 vezes por semana, teve um pouco mais de mudança. Mas eles perceberam uma mudança profunda a partir do quarto dia de contato com a palavra. Depois, se você estiver interessado, você me procura. Eu vou mandar o link desse vídeo para você, dessa pesquisa. Pessoas que as estatísticas comprovaram cerca de 30% a 40% de diminuição do estresse. 30% a 40%, eu não lembro exatamente, são mais ou menos os números, de pessoas que tiveram queda no contato com pornografia. Pessoas que tiveram queda no uso de bebidas alcoólicas e vícios. Sabe por que isso? Por causa do contato com a palavra viva, santa, poderosa de Deus. A palavra de Deus tem um poder tão grande que nós não temos noção. E quando nós começamos a fazer essa leitura da palavra, nós deixamos de olhar para os outros e passamos a ver nós. E as situações da vida nos levam e nos mostram que de fato o evangelho, qual o evangelho de fato nós temos vivido. A resposta que nós damos às situações, a maneira como nós nos comportamos. Eu não vou nem ficar entrando muito nesse texto, depois se você quiser ler de novo em casa, Efésios 4. Mas ele de fato fala sobre esse câmbio, essa mudança que o evangelho verdadeiro e genuíno causa em nós. E o evangelho muda as pessoas. Nós deixamos de olhar para os outros. Teve uma situação em que, esses dias aí minha mãe, hein, falou: filho, esquece isso, você é um pastor, né? Não leve em consideração isso. Tem coisa, gente, que eu admito, não sei nem se minha mãe está assistindo, meu pai, mas eu faço meio que para dar uma cutucada assim na minha mãe. Eu gosto de dar uma estressadinha nela de vez em quando. Às vezes eu olho para o meu pai assim e falo: não, isso aí tem que ser assim mesmo, só para ver ela, e ela acredita, né? Coitada, inocente, né? Acredita no filho. Mas às vezes não é aquilo que eu sinto, eu faço mais para dar uma... E ela falou: mas você é um pastor, rapaz, você tem que ser diferente. Eu falei: não tem que ser diferente nada não. Aí eu já dou aquela... Só que aí a gente vê a palavra. E o que muda, muitas vezes, o seu pastor, o seu líder, falta suar sangue para tentar colocar algo na sua cabeça e ninguém muda você. Porque o que muda o nosso caráter, o
que muda de fato quem nós somos é a palavra. E lendo um texto bíblico diante dessa situação, como eu falei, as situações mostram o evangelho que nós dizemos que estamos vivendo, né? Vivendo essas situações e contato com a palavra, aí Jesus coloca um espelho diante de mim e fala, ó, você é esse cara aí, ó. Você é esse cara. E aí a palavra tem esse poder de mudança. A palavra tem esse poder de transformação. E eu, numa dessas leituras bíblicas, eu, às vezes, coloco o fone, eu vou lendo ali e ouvindo, né? E eu, deitado já na minha cama, às vezes todo mundo vai dormir, eu ponho meu fone e vou ali entrar no meu plano de leitura. Às vezes eu faço ali 2, 3 dias de leitura, e num desses dias caiu lá na sequência o texto de João, capítulo 11, onde mostra ali claramente o relacionamento de Jesus com a família de Lázaro. E o aplicativo que eu uso, algumas partes tem um vídeo onde encena a situação, e o autor, tem um camarada que vai fazendo a leitura do texto, e o texto vai sendo encenado em vídeo. E eu confesso a vocês que aquele texto me trouxe um quebrantamento. Depois você lê em casa, são muitos versículos, não dá para a gente ler aqui. Mas a gente vê nitidamente ali, explícito o relacionamento que Jesus tinha com a família de Lázaro. Com Marta, Maria e com Lázaro. E a gente vê que ali, Lázaro, ele estava enfermo, mandaram avisar Jesus. Jesus falou, isso não é para a morte, é para a manifestação da glória de Deus. E depois Jesus chegou lá, uma das irmãs deles vieram até Jesus e falou, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aquela mulher não foi levada a implorar por uma situação especificamente humana, ou a necessidade da ressurreição do irmão dela, mas ela deixou muito bem claro a respeito de quem Jesus era. O Senhor é poderoso para não ter deixado ele morrer. Mas Jesus tentou mostrar para ela, olha, ele vai ressuscitar. E ela tinha boa teologia, aquela mulher, porque ela falou assim, eu sei, Senhor, que no dia da ressurreição eterna ele vai ressuscitar. E Jesus falou assim, não, você não está entendendo o que eu estou falando. E de repente ali o texto demonstra claramente, gente, eu preciso que você abra o seu coração e interiorize isso para a sua vida pessoal. O texto demonstra ali 2 ou 3 vezes onde Jesus agitou-se. Existe até um verso onde diz que Jesus chorou. O texto demonstra claramente um relacionamento de Jesus com aquelas pessoas. E nós precisamos fazer então uma autoanálise urgente a respeito desse evangelho que nós temos vivido. E quando nós paramos para fazer uma análise, meus queridos, entre aquilo que está explícito na palavra de Deus e aquilo que nós vemos em parte da igreja, entre aquilo que está explícito na palavra de Deus e aquilo que nós vemos em parte dos cristãos, nós vemos um conflito. Nós não vemos uma identidade. O evangelho verdadeiro é algo muito mais profundo do que aquilo que muitas vezes nós temos buscado viver. O exemplo que Deus me deu para trazer para você nessa noite seria o exemplo de um supermercado. A impressão que nós temos é que parte da igreja tem vindo à igreja como vai a um supermercado. E lá estão as gôndolas. Eu preciso de uma restauração no meu casamento, eu vou levar esse aqui. Não, eu preciso de libertar meu filho das drogas, eu vou levar esse aqui. Não, Jesus, eu preciso desse produto aqui. É o produto que traz harmonia no meu lar. Não, eu vou levar esse aqui. Não entendemos nada de evangelho. Tudo isso é muito bom, tudo isso Jesus faz. Quantos testemunhos nós temos, mas evangelho é muito mais que isso. Evangelho é muito mais do que olhar para a igreja como um supermercado. E vou além, onde muitos de nós temos um conceito de que o dono do supermercado é obrigado a dar para nós o que nós queremos. Porque afinal de contas, o preço já foi pago. Jesus, eu preciso disso.
Quantos de nós, às vezes, temos visto a igreja como um supermercado? As estatísticas mostram, dos últimos anos, uma elevação dos ditos cristãos denominados evangélicos. Mas se eu falar para você, chamar minha esposa aqui e falar para ela assim, amor, o que nós já vivemos na vida? Eu vou fazer 16 anos de casado. Se o pastor Edson, se eu chamar o pastor Edson e a pastora Vani aqui e falar para eles aqui, olha, fala só um pouquinho do que vocês já viveram junto. Vocês acham que tem história para contar? Se eu perguntar para você que é casado, se eu perguntar para o Admir, a esposa dele, como é que é? Tem muita história para contar. Por quê? Porque tem relacionamento. E infelizmente hoje nós vemos uma igreja como um mercado, que não está afim de um relacionamento. Sabem tudo sobre Jesus. Se eu falar para você assim, você sabe quem que é o prefeito de Três Lagoas? Você sabe. Você vai me falar talvez até algumas coisas que ele tem feito. Alguns vão falar muito o que ele não tem feito. Quem que é? É o Ângelo Guerreiro, é o nosso prefeito. Foi reeleito agora, mais 4 anos. Mas se eu falar para você assim, vai lá na casa dele e toca o interfone lá e fala que você tem alguma coisa para resolver com ele vai te atender? Aí eu já não sei. Ainda mais que passou a eleição. Se eu falar para você assim, quem é Jesus que você serve? Às vezes a gente sabe tudo sobre Jesus. Relacionamento tem muito a ver com o que eu tenho dele, o que ele tem de mim. Quanto é que Jesus tem de você? Quanto é que você tem de Jesus? Nós precisamos urgentemente fazer uma análise do nosso relacionamento com Deus. Se eu dissesse para você, para a gente ter uma conversa, e eu perguntasse para você assim, quem é você de verdade? Qual é o evangelho que você tem vivido? Quem é você quando você está viajando com uma amiga de trabalho? Eu vou bem longe. Você está até fora do país. Aquela moça que você sempre achou ela muito bonita e às vezes você até comparou com a sua esposa. Quem é você? E você está diante de uma grande oportunidade. Ninguém vai ficar sabendo. Quem é você a 9.000 quilômetros daqui, dentro de um quarto de hotel, onde ninguém está te vendo? Quem é você nas madrugadas, onde não existe mais nenhuma testemunha, porque até dizem aí que segredo em 2 só matando um, né? Quem é você às 3 horas da manhã, sozinho em casa? Qual é o evangelho que você tem vivido? Se nós tivéssemos a oportunidade de jogar as cartas na mesa. Sabe o que muito me intriga? É saber que Jesus sabe quem eu sou. Agora azedou, pastor. Estava falando com a pastora Vani essa semana. Nós ficamos sabendo de uma determinada igreja, um determinado pastor de casais, que trabalhou com a restauração de muitos casamentos. Ele
largou da esposa e se envolveu com outro homem. Está vivendo junto com outro homem. E a gente até conversando, e Deus, a pastora Vani até perguntou, e Deus? Eu falei, Vani, Deus sempre soube. O Senhor nunca é pego de surpresa. Sabe por quê? Porque Ele sabe quem nós somos. Nós podemos ser os melhores atores, as mulheres as melhores atrizes, mas existe um cuja palavra de Deus diz que todas as coisas estão patentes diante dEle. E você sabe que eu quis trazer essa ministração para vocês, fiz algumas anotações ali, não sei nem se eu vou dar tempo de eu trazer. Porque nós precisamos fazer essa análise. E eu confesso a vocês que, como pastor que sou, alguns textos bíblicos intrigam ainda mais os meus pensamentos. Textos que dizem que alguns chegarão diante dele, Igor, e dirão, Jesus, nós expulsamos demônios em seu nome. Nós operamos milagres em teu nome. Esse é o tipo de texto que faz com que eu cada dia mais busque uma vida de autoanálise. Porque a resposta de Jesus para aqueles homens e mulheres talvez seja a pior resposta que alguém poderá ouvir. Nunca, jamais conheci vocês. Depois você pesquisa na internet a reação de pessoas recebendo a sentença de condenação. O camarada cometeu um crime e está diante de um tribunal, como todos nós estaremos um dia diante de um grande tribunal, para julgar todas as nossas ações, tudo que nós falamos e deixamos de falar, tudo aquilo que nós pensamos e deixamos de pensar. Um grande tribunal onde não haverá advogado de defesa para alguns, mas para alguns haverá. E você pesquisa e vê lá a reação daquelas pessoas recebendo a sentença, jovens de 18 anos. Quantos anos você tem, jovem? 17? Jovens da sua idade, recebendo a sentença de prisão perpétua mais 30 anos. Que diferença faz mais 30 anos? Eu preciso que vocês, que nós como igreja, reflitamos hoje a respeito da realidade do mundo espiritual que nós dizemos que estamos vivendo. Olha, se existe alguma coisa que me alivia, me dá uma certa preocupação, mas também me alivia, é saber, pastor, que cada um prestará contas de si. Porque às vezes nós como pastores, nós tentamos nos desdobrar para tentar fazer com que você entenda isso. E as pessoas não querem. Eles não querem. Eles estão muito ligados a essa vida. Eles estão totalmente conectados a essa vida. Qual é o evangelho que você tem vivido, meu querido? Nós ouvimos muitos testemunhos de bênçãos, e realmente é bênção. Mas o evangelho é mais do que apenas bênçãos. O evangelho genuíno é um evangelho que transforma. Pastor, eu fui curado. Pastor, Deus me deu um carro. Pastor, Deus me deu um emprego. Pastor, Deus restaurou a minha família. Gente, tudo isso é muito bom. Mas a gente não vê mais testemunhos, não ouve mais testemunhos. Pastor, Deus me libertou disso. Pastor, Deus, determinado dia eu estava dormindo e eu tive um encontro com Jesus durante a noite.
E aquele pecado que eu não conseguia me libertar dele, Jesus me mostrou o caminho. E a minha vida foi transformada. O meu caráter, quem eu sou, a minha essência foi transformada. Eu não apenas acrescentei algo à minha vida. Esse texto de Efésios 4, verso 28 em diante, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha só, o texto não fala nem para você ter o que você quer ter. Gente, nós estamos perdendo a noção de evangelho. Nós estamos perdendo o rumo à igreja de Jesus. Nós glorificamos ao Senhor, sabe por quê? Porque, com todo respeito a alguns defensores de certas teologias, estão tão preocupados com uma parede preta. Estão tão preocupados como um jovem como Anthony, porque música, você sabia, Anthony, que alguns dizem que música, no fundo da pregação, é para causar sensacionalismo. Viraram deuses. Já tem a capacidade de entrar no coração do Anthony e fazer a leitura no coração dele e saber se a motivação dele é trazer sensacionalismo e motivação. E emotivo, deixar você emotivo. Viraram deuses. São capazes agora de fazer a leitura do coração do Anthony. Porque igreja de parede preta. Apagar a luz na hora do louvor é coisa de endemoniado. Eu preciso que vocês entendam que evangelho vai muito além de acender ou apagar uma luz. Evangelho vai muito além de tirar o Anthony ou colocar o Anthony ali, gente. Evangelho é algo que transforma o meu caráter. Reputação é o que os outros conhecem da sua história. Caráter é quem você é quando ninguém está vendo. Roubava, não roube mais. Trabalhe com as suas próprias mãos para que você tenha para dar ao necessitado. Não é para você ter, não. Não é para você comprar o seu carro novo. É para você atender o necessitado. Não saia da vossa boca a palavra torpe. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus. As pessoas estão buscando o evangelho como um tempero para temperar sua carnalidade. Para tirar o peso, a culpa. Eu vou no culto de domingo para tirar o peso de todos os pecados que eu cometi durante a semana. Então vou pôr um temperinho aqui da palavra, né, que fala que nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé mesmo. Mas a fé, essa fé que eu tenho no Filho de Deus, ela me transforma. A palavra diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não é continue vivendo no adultério, na mentira, na prostituição, na idolatria. Não tem nada a ver com isso. O evangelho me mostra o Cristo que morreu na cruz para me salvar, e não tem nada que eu pudesse fazer para me salvar. Mas é o sangue dele que foi derramado naquela cruz que torna possível a salvação. Não existe nada que eu possa fazer que vai me tornar digno de salvação. É o sangue dele. O evangelho é muito mais do que uma mera religião. O evangelho é a manifestação do próprio Filho de Deus. O evangelho é muito mais do que uma filosofia. É mudança, transformação de caráter. Ah, mas eu gosto dessa igreja. Eu gosto do pastor Edson. Não, eu vou lá porque, olha, Deus usa o pastor Edson, ele tem umas visões de vez em quando. Você não entendeu nada de evangelho. Tem um camarada, um pastor de uma igreja, que é amigo do pastor Fabrício, deu aula para ele no seminário. Um casal chegou na igreja, começou a frequentar a igreja, uma igreja forte teologicamente falando, uma igreja bíblica, que prega a palavra que transforma, que muda o caráter. E esse casal começou a frequentar ali essa igreja e tal, e passou um tempo, esse casal, depois até de fazer alguns cursos, procurou esse pastor. Falou:
falou, pastor, a gente está vindo aqui há algum tempo, e tal, e isso, aquilo. A gente gosta da igreja, uma igreja muito boa. Mas sabe o que é? A gente começou a ir lá num centro espírita, lá pertinho de casa. E pastor, é tudo que o senhor fala aqui, ele fala lá. Tudo que o senhor prega, sabe? É tudo igual, pastor, é tudo igual. Aquele pastor virou para aquele casal de jovens e falou assim, olha, vocês me desculpem, mas vocês não entenderam nada do que eu falei. As pessoas têm buscado um evangelho para satisfazer o seu próprio ego. Onde o evangelho tem que se tomar a minha forma, tem que se amoldar a mim. Eu não preciso me amoldar ao evangelho. Gosto dessa igreja. Essa igreja é uma igreja boa, tem célula, eu gosto de célula, meu líder é até legalzinho. Você não entendeu nada. Não é esse o caminho. Volto a dizer, tudo isso é bom, é bênção, é bênção. Meu querido, eu espero que você saia desse ano melhor do que você entrou. Entender o evangelho é entender que Jesus está comigo. O louvor pode subir aqui, por favor. Eu saí com o Augusto, a Ana e a Anne ontem. Nós fomos para um sítio com um casal de amigos nossos. E como todo bom pai preocupado, quando sai de casa, qual que é o chavão? A Anne vira para mim e fala assim, olha, você reza o sermão. Por quê? Porque nós não queremos passar vergonha na frente das pessoas. De vez em quando não tem ponto de escapar, né? Quem é pai e mãe sabe. A gente passa algumas vergonhas. Mas faz parte. E aí saímos de lá, viemos embora hoje, e eu falei para o Augusto e para a Ana assim, falei, filho, parabéns. Você e a Ana, vocês estão de parabéns. Vocês se comportaram, vocês foram educados, vocês tentaram fazer o melhor que vocês podiam. E às vezes eu vejo que aqueles que querem viver de fato um evangelho genuíno, eles vão perceber a presença de Jesus sempre ao seu lado. E dizendo, Leandro, você está de parabéns. Eu conheço o seu coração e eu sei que você está se esforçando. Eu sei que você está entendendo que o evangelho é algo muito mais profundo do que aquilo que infelizmente às vezes a gente vê. É Jesus do nosso lado, batendo no nosso ombro e dizendo, muito bem. Mas, ao mesmo tempo, é Jesus, face a face, na cadeira, Rodrigo, dizendo, eu sei o que você fez, cara. É Jesus, face a face, sendo Deus que não esconde nada de ninguém, dizendo para nós, você precisa parar de me louvar apenas com os seus lábios. Você precisa entender a essência da adoração. É tê-lo sempre ao nosso lado. É fazer uma análise, não apenas do nosso relacionamento, mas da nossa vida de oração. Você sabe que, olha, gente, você vai entender o que eu estou falando. O porquê que eu falei aqui da questão dos atores e das atrizes. E aqui, olha, eu nem lembro, eu estou sendo sincero com vocês. Às vezes eu nem vejo quem está dando, porque às vezes nem número tem salvo lá. Estou falando isso também, não é para acusar, porque eu preciso que você entenda, porque se você não entender, você não vai permitir o Espírito Santo entrar dentro de você e mudar você. Não sou eu posso falar a noite inteira que eu não vou conseguir mudar você. Mas eu preciso, em nome de Jesus, que você abra o seu coração e entenda o que eu estou falando. Às vezes a gente vê os grupos da igreja e as pessoas volta e meia pedem oração. E é muito comum. E a gente, diante de alguma situação, descobre algum problema, a gente pede oração. Olha, peço oração por fulano de tal, peço oração pela minha família, peço oração para não sei o quê. Mas olha, vocês vão entender onde eu estou querendo chegar sobre o verdadeiro evangelho. E para pedir oração no grupo tem um monte de gente. Mas esses dias, agora, semana passada, nós tivemos aqui 24 horas de oração, a igreja de portas abertas.
Gente, que dificuldade para preencher 24 horas de oração. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que evangelho vocês têm vivido, gente? Onde vocês querem chegar? Onde nós queremos chegar? Nós precisamos fazer essa análise do nosso relacionamento com esse Deus chamado Jesus. Quem é Jesus para você? Gente, eu não sou pastor da igreja. O pastor Edson não tem boca para nada. Líderes, que se a gente não implorar para vir na oração, não vem. Que evangelho nós estamos vivendo, gente? Será que nós queremos chegar num dia diante de Jesus e ouvir aquelas palavras dele? Porque nós estamos muito preocupados com essa vida e com a nossa atuação nessa terra. Olha, gente, eu sei que dentro dessa igreja tem gente muito mais crente que eu. Vamos ficar de pé. Esse texto de João 11 mostra uma palavra tremenda, onde Jesus chega diante daqueles homens que ali estavam, e quando uma daquelas mulheres, a última veio, não lembro o nome, eu troco Marta, Maria, falou: o mestre mandou te chamar. Ela foi lá e Jesus falou assim, e a palavra de Deus diz que ela chegou e ela se prostrou diante dele. Não importava a circunstância. O irmão dela tinha morrido, mas Jesus não mudou para ela. E olha só que interessante nessa passagem, é que quando Jesus fala assim: onde vocês o puseram? Onde vocês enterraram ele? A hora que aquela mulher percebe que Jesus talvez fosse tentar ter acesso àquele homem chamado Lázaro, ou tivesse, não sei o que passou na cabeça dela. Olha só que interessante, aquela mulher estava tão conectada em quem Jesus era, e na esperança que ela tinha em Cristo para a vida eterna, que a morte do irmão dela não fez ela ser especificamente egoísta e pular de alegria e falar: Jesus vai ressuscitar o meu irmão, Jesus vai tirar ele de lá. Em nenhum momento ela fez isso, mas ela estava de tal maneira conectada com a esperança que ela tem de Cristo na eternidade, que ela virou para Jesus. Ela talvez nem tenha pensado na possibilidade de ressuscitar Lázaro. Ela falou: mestre, já faz 4 dias. A outra falou para Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar no dia eterno. Olha que mentalidade é essa. E nós estamos tão preocupados, gente, com essa vida. Sabe que eu confesso a vocês que esse ano eu volto e meia eu faço essa autoanálise. E isso me faz muito bem, porque eu começo a me enxergar, a ver os meus pecados, as minhas sujeiras. Quanto mais próximo da luz eu chego, eu começo a ver mais aquilo que está sujo em mim. Olha, vocês não sabem, eu não vou tirar aqui, porque eu estou com uma meia aqui, gente, as duas são brancas. Ele vai me matar, né, depois, né? Mas tem uma delas que eu achei na gaveta lá, ela estava meio sujinha, mas eu pus mesmo assim. Uma está branquinha, a outra está suja. Se eu tirar aqui, vocês vão ver. Ó. Nós precisamos aprender a ser sincero com a gente mesmo. E falar: Jesus, a minha meia está suja. Não tem como esconder do Senhor.
Nem vou pôr aqui que é difícil pôr esse sapato agora, depois eu ponho. Igreja, nós não queremos que nenhum de vocês se perca. Às vezes as pessoas ficam aí mudando de igreja, sai de uma igreja, vai para outra, porque essa igreja tem isso, aquela igreja tem aquilo. Não é igreja, gente, somos nós. Nós precisamos ser mudados pelo Evangelho. Nós precisamos abrir o nosso coração e falar: Jesus, você sabe por quê? Porque tem hora que a gente, principalmente quem estuda mais a palavra, a gente entra num conflito, porque a Bíblia diz assim, eu tirarei o coração de carne, de pedra e colocarei o coração de carne. A Bíblia diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, faz separação entre juntas e medulas, e é poderosa, é apta para discernir pensamentos e sentimentos. E Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tantas palavras de transformação, e aí a gente olha para algumas situações e pessoas, e as duas, a gente entra em conflito, porque a gente fala: ou a palavra de Deus não é verdade, não transforma nada, ou tem alguma coisa errada. Feche seus olhos agora e tenha o seu momento com Deus. Tenha o seu momento de oração. Faça a sua reflexão. E aí, com seus olhos fechados, responda para mim: você está pronto? Você está pronto para morrer hoje? Eu não estou falando nem de realização de sonhos, eu estou falando de pronto, de sinceridade diante de Deus. Você tem coragem de orar: Jesus, volta? Você tem coragem? Ou existe algo no seu coração que te acusa, e você ainda luta com esse mau comportamento, com essa falha no seu caráter, com esse quem você é de verdade, que ninguém sabe, mas você sabe. O Espírito Santo sabe, Deus sabe, até o diabo sabe. Jesus está hoje dizendo para você: você não vai conseguir sozinho. Você precisa vir a mim. Você precisa abrir o seu coração e deixar eu entrar. Ore agora nesse momento e agradeça a Deus.